lá, pessoal. Bom dia. Em nome da Faculdade de Educação Física e Esporte de Aparecido, seguindo da início aqui aos trabalhos, a defesa de memorial descritivo, a promoção à classe E, professor titular, do nosso diretor, professor Jefferson. Agradeço a presença de todos, a presença da banca. Deixaria aqui ouvir o professor Maurício Barra, como presidente da banca, apresentar formalmente a banca, mas de antemão agradeço a vinda aqui fora da nossa faculdade. Obrigado. Bons trabalhos. Bom dia a todos. Muita honra que a gente vem da abertura como presidente da banca do processo de promoção a professor titular da carreira de magistério superior na Universidade Federal de Juiz de Fora, do professor Dr. Jefferson Macedo Viana. Eu, Maurício Barra, tenho a honra de ter comigo na banca examinadora 3 novos professores: o professor Jefferson da Silva Novaes, Dr. Jefferson da Silva Novaes, titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro; o professor João Carlos Rosemar Marins, professor titular da Universidade Federal de Viçosa; o professor Dr. Adailton Eustáquio Magalhães, professor titular da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse momento, após a avaliação do desempenho, já previamente aprovado, nos dá o direito de, aprovado na avaliação de desempenho, nos dá prosseguimento à apresentação do memorial. Então, professor Jefferson, você tem aproximadamente aí 50 minutos, e no segundo momento a banca lhe fará as discussões, as arguições pertinentes. Então, um momento muito importante, e combinado já com a banca vai permanecer aqui de frente para poder assistir de maneira mais confortável, e no segundo momento a gente se posiciona aqui junto às cadeiras em frente ao candidato. Então, professor Jefferson, fique à vontade, a palavra é sua, o momento é seu. Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, gostaria de saudar e cumprimentar os membros da banca, em especial o professor Maurício Barra, presidente da banca, o professor Dr. Jefferson Novaes, o professor Carlos Bolsa Marins, o professor Adailton Magalhães, aos demais presentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, etc. A apresentação do memorial descritivo, isso consumiu alguns meses de trabalho, mas eu posso já antecipadamente dizer que foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Até porque você descreve a sua linha do tempo, né? E eu pude, ao longo desse período de preparação, dividir a minha vida de trabalho profissional em 2 fases, exatamente ao meio, antes e depois da UFJF. Foi exatamente, eu entrei aqui com 31 anos, estou com 61, né? Então foi exatamente a metade da minha vida dentro da universidade. Completei esse ano 30 anos como docente, né? Então, para que eu pudesse preparar esse memorial dos 30 anos, eu resolvi então dividi-lo em 10 partes, cada uma com 3 anos, triênios, e dentro dessa divisão eu procurei associar com aquilo que eu mais desempenhei na minha vida, né? A área do treinamento, a área do planejamento, a área da periodização, da programação. Então, com isso, eu pensei no modelo, um dos modelos mais utilizados hoje no treinamento, que é o modelo do ATR, e dentro disso, como é que foi essa associação com essa minha linha do tempo? Procurei dividir em 3 momentos praticamente distintos em períodos de 10 anos. No primeiro momento, que está
na estrutura do ATR, só para mostrar dentro do treinamento esportivo, não vai ser uma aula de treinamento, mas só para quem teve aula comigo, demais colegas, né? Quando falávamos dos mesociclos, quando se fala do ATR, o A quer dizer acumulação, assimilação. Está relacionado à parte básica, né? A parte de formação do atleta, do jovem atleta. A parte de transformação é exatamente um link entre essa parte inicial do aprendizado e a parte voltada para o rendimento, para o resultado. E a parte da realização é exatamente mais a competição, o momento que a pessoa está na sua plenitude da sua forma esportiva. E como é que eu fiz essa associação? Eu associei onde a assimilação é o meu primeiro momento dentro da UFJF, como docente, na parte do conhecimento, da busca do conhecimento. Eu aprendi muito aqui. Então, eu aprendi junto com meus primeiras turmas de educação física, onde eu comecei a lecionar aqui a partir do 6º período, no dia 8 de abril de 1992. É a área da descoberta. O que eu realmente queria com isso? Já que eu tive uma passagem como treinador, como atleta, como treinador, como dono de academia, como gestor de academia, e era um momento completamente diferente na docência superior. Então foi uma hora de também a descoberta dentro dos caminhos, até porque na minha época, naquele período, essa área de pesquisa, né, era totalmente desconhecida pela gente. Eu nunca tive na minha graduação uma disciplina relacionada à pesquisa. Aí eu só fui descobrir a pesquisa já após os 30 anos dentro da UFJF como docente. Até porque quando eu entrei aqui eu era especialista. Eu só fui passar mestre já dentro da docência. E a aprendizagem, exatamente esse momento eu estava aprendendo. O segundo momento da transformação está relacionado à minha formação acadêmica. Foi onde que eu defendi meu mestrado, iniciei meu doutorado, estava concluindo meu doutorado. Então foi na área da minha formação. E essa transferência de conhecimento do aprendizado como docente para a transferência para poder passar mais conhecimento e formar novos profissionais de educação física, novos professores dentro da nossa área. E foi um momento que eu passei a aprofundar aquilo que eu já dominava para ter maior conhecimento e exatamente fazer essa transferência. E a realização foi exatamente meus últimos 8, 10 anos dentro da faculdade, onde eu passei a exercer funções administrativas, tanto dentro do departamento, quanto na gestão como diretor da faculdade. E, ao mesmo tempo, dentro disso, do domínio e orientação, foi quando eu ingressei também no programa de pós-graduação como docente, orientando alunos do mestrado e do doutorado. Então, minha linha do tempo, eu fiz esse paralelo aí em relação à ATR do treinamento, voltado especificamente para o meu domínio dentro do meu período. Então, os períodos ficaram divididos assim. Primeiro ciclo, de 92 na minha entrada, em 8 de abril até 2000, dividido ali em 3 triênios. O segundo momento foram 4 triênios, de 2001 a partir desse século até 2013. E o terceiro ciclo, de 2014 até o momento atual. Bom, a partir daí eu tive que buscar meus documentos, né, resgatando de 30 anos atrás, desde a minha entrada na faculdade. Nem sempre a gente tem todos os comprovantes, né, ainda mais documentos mais antigos, é muito mais difícil de ter, mas boa parte eu consegui resgatá-los, né, até porque à medida que a gente vai fazendo o PIT, né, nosso plano de trabalho, para a nossa progressão funcional horizontal, a gente vai juntando algum material, né? Então, por isso, eu posso chamar a atenção nesse primeiro ciclo, nesse primeiro triênio, quando eu entrei como professor auxiliar, né? As disciplinas que eu lecionava aqui, porque quando eu passei no concurso público, era para iniciação no judô, musculação, peso e halteres, né? E depois o departamento passou a disciplina de esportes complementares. Então, as 3 primeiras disciplinas do domínio. Então, naquela época, era um momento ainda de fazer as aulas, prepará-las ainda em transparência, por escrito à mão. O professor João, né? Eu sou assim também, o professor Novaes era ainda em papiro, né? Mas a descrição era feita à mão, né? Caneta e tal, depois passavam para os alunos e usávamos demais o quadro, né? Os quadros verdes, os
nas aulas de mais de 4. Então, essa preparação nós estamos estruturando aí dentro das aulas, e para cada aula a gente preparava na semana para a aula seguinte, até ter esse logo de cara, pelo ter sido presidente do diretório acadêmico 2 mandatos dentro da faculdade, ter muito envolvimento em áreas também relacionadas a partidos e etc., a parte política, né? O professor Carneirinho me indicou para ser membro da gestão da APS, logo no primeiro ano, né, como docente na faculdade. Inclusive representei a APS no Congresso de Brasília, né? Sindicatos, estive presente durante os 2 primeiros anos. Também, logo em 94, assumi como subchefe do Departamento de Esportes, e foi um momento também de aprender um pouco de gestão, acompanhar como funcionava essa questão da distribuição das disciplinas, da organização, né, das aulas e etc. Bom, nesse ciclo, o que eu poderia chamar de alguns destaques que aconteceram? Logo em 94, até para poder aperfeiçoar mais meus níveis de conhecimento, pela necessidade dentro de uma universidade pública, eu fiz um curso de especialização nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland, um curso de quase 200 horas, né? Quase 2 meses. E foi a oportunidade que eu tive de conhecer pela primeira vez o professor Jefferson Novaes, que estava presente lá coordenando uma área de ginástica. Eu fui para a área do treinamento desportivo. O primeiro contato com o professor Novaes foi em 1994, lá na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Pela minha experiência como treinador de atletismo, na época, eu tinha atletas de corrida, né? Eu coordenei jogos universitários por quase 4 anos seguidos na parte de atletismo e de judô. Então, a parte de coordenação dos jogos universitários ficava comigo aqui na cidade de Fora, né, em relação aos eventos que aconteciam de 92 até 96 aproximadamente. Participei já de algumas bancas examinadoras, processo aí de professor substituto, inclusive estive presente na banca do professor Marcelo Mata, logo no início, né, como o professor participou aqui do processo seletivo para professor substituto, aí logo depois teve para efetivo. E também destaco aqui, já nesse primeiro momento, a iniciativa de apresentar projetos de extensão. E dentro dos projetos de extensão, como eu tinha um grande envolvimento na área do atletismo, eu já em 94, eu comecei já a ter alguns projetos de atletismo aqui para a comunidade. Aqui algumas fotos lá na Universidade de Maryland, o professor Vinícius deve estar atento ali, aquela minha foto ao lado do Dr. Hatfield. Você relembrou um detalhe da minha roupa, impressionante mesmo. O Vinícius é observador. Ele lembrou, sem ver essa foto, falou que você tem cinto, né? Eu não cinto isso aí. Só tinha esse jeito e aqui fazendo algumas atividades na parte prática. Aqui o Dr. Hatfield, as autoridades de treinamento de força no mundo, e aqui o coach da equipe americana, do antigo Redskins, uma das principais equipes do futebol americano, onde nós tivemos a oportunidade de visitar alguns clubes também, e fazer algum network em relação à parte de treinamento. Eu posso destacar então a coordenação do judô durante os 3 anos aqui do primeiro triênio, 3 anos de atletismo, musculação universitária, já implantei um projeto de extensão de musculação universitária já em 93, né? E escolinha de atletismo em 94 e 95, certo? Depois é o professor Jorge aí que começou e tomou esse gosto de escolinha de atletismo aqui, mas com muita honra, né? Com muito prazer, passando de bastão aí. Mas era um momento que eu trabalhava com atletas de rendimento também, isso ajudou bastante, porque é extremava aqui na faculdade durante esse período. Alguns cursos já de capacitação docente, em parceria com a Universidade de Viçosa, aqui, e já no primeiro semestre aqui eu fui homenageado já para a primeira turma de Educação Física, né? Isso é muito orgulho, e foi repetido isso também em 94 aqui, né? Já como professor homenageado das turmas de Educação Física. Além disso, já também um projeto de coordenação de tutoria, um curso de extensão de ginástica localizada, realizado aqui em 94, com a presença do professor Novaes, que nem deve se lembrar disso exatamente, né?
ele veio aqui ministrar um curso. Depois que nós nos conhecemos nos Estados Unidos, estreitamos contatos e tal, convidei para ministrar um curso aqui através da Correitoria de Extensão. E já, como eu comentei, algumas bancas de examinação aqui de professores substitutos, tanto do futebol, foi essa que a professora Marcela participou, né, de atletismo e aperfeiçoamento no atletismo. Mudando para o segundo triênio, foi um momento que eu comecei a me preparar para ingressar no mestrado em Educação Física. E como a minha área sempre foi área de treinamento, né, por ser atleta, por ser atleta e por ser treinador, avancei na expectativa de procurar um mestrado que eu pudesse me capacitar mais ainda dentro da minha expertise. E dentro dos cursos existentes de mestrado no Brasil, chamou a atenção o mestrado da UFMG, porque era exatamente a área de treinamento esportivo. Prestei processo seletivo juntamente com o professor Marcelo em duas áreas distintas da fisiologia. A minha foi em fisiologia do exercício e mecanismo de fadiga, onde eu fui aprovado em primeiro lugar, com uma concorrência muito grande de pessoas de várias partes do Brasil que participaram desse processo seletivo. Eu ingressei na UFMG em 95, no mestrado, e aí também comecei a puxar o vínculo da questão da pesquisa, que por mim era até totalmente desconhecido. Em parceria com o professor Pablo Rolando Greco, da UFMG, né, desenvolvemos um trabalho de judô e publicamos esse artigo ainda em 97. E também já com apresentações em congresso. Um convite que eu tive muito interessante, na época eu gosto de retratar, era a revista Contra-Relógio, uma revista específica para corredores, né? E uma revista que tinha uma grande divulgação nacional, até pelo aumento, né, expressivo da quantidade de eventos de corridas que existiam naquele período. E como eu tinha alguns atletas de ponta que se destacavam, eu fui convidado para ser um dos editores da revista, né, e também escrevi artigos para essa revista. Contribuí aí com mais de 10, 12 artigos, não me lembro de cabeça quantos artigos, mas foi interessante porque era uma escrita completamente diferente. Enquanto na UFMG eu desenvolvi uma escrita científica para os artigos científicos, a revista Contra-Relógio era da população, do povão, do pessoal da corrida. Então eu tive que modificar completamente a forma de escrita para poder atendê-los. E aí eu tive a colaboração do dono da revista, né, o ex-corredor, e ele me questionava, né, por que esses nomes aqui entre parênteses depois, para que isso aqui, não para tirar esses negócios, né, essas citações. E eu fui tendo que ajustar essa dinâmica da conversa para poder me relacionar melhor com os corredores. Eu ainda estava como técnico de atletismo nessa época, né, com atletas competindo nacionalmente e internacionalmente, e ao mesmo tempo surgiu no Brasil, já tinha surgido alguns anos atrás nos Estados Unidos, o termo personal trainer. Eu passei a ter um certo interesse em relação a essa temática, porque eu já fazia treinamentos, eu via treinamentos com atletas e com não atletas, na melhor da condição física, até pela minha vivência dentro de academias de musculação, de ginástica, anterior à minha entrada na universidade. E resolvi então escrever alguma coisa sobre personal training, comecei a rascunhar, né, já alguns trechos, alguns assuntos relacionados ao personal training. Então aqui as principais atividades: continuei como coordenador de judô e atletismo dos Jogos Universitários, curso de extensão de Hidro, participando do seminário interno de pesquisa, foi criado aqui na FAEFIT, na época, né? E comecei então a ministrar cursos, inclusive de personal trainer, até em parceria com o professor Márcio, que está aqui presente, que era meu aluno, né? E realizou esse evento aqui, uma grande divulgação dentro da cidade. E recebi, nesse ano, né, pelo Parnaíba Clube, aqui o médico esportivo, que é uma modalidade técnica de preparação de atletas, até porque durante esse período, foi um período talvez que meus atletas atingiram seus melhores resultados, estavam mais expressivos, tanto no Brasil quanto no exterior. Também participei de várias bancas examinadoras aqui, né? E também, pela primeira vez, eu ministrei um curso de pós-graduação, uma disciplina de pós-graduação, na Fundação Educacional Muzambinho. Foi minha estreia aqui como professor docente de um curso de especialização convidado por uma outra universidade.
Aqui um momento, né, histórico, aqui, né? Como é que fecha, né? Aqui, segunda volta universitária, 1985. No triênio 98 e 2000, foi um momento importante, que foi o momento da minha defesa de mestrado na UFMG. Também, em parceria com o professor Jefferson Novaes, nós publicamos, então, o nosso primeiro livro junto de personal training e condicionamento físico na academia. Destaque do livro na época, teve um grande diferencial, 10 capítulos, vários outros colegas participaram na escrita dos capítulos, o professor Jorge colaborou, o professor Vinícius Damasceno também. Temos vários colegas, o professor Renato Miranda e outros, que participaram aqui dos capítulos desse livro. O livro foi um grande destaque nacional, que em menos de 10 meses, mais de 3 mil livros foram comercializados. Um período difícil, de venda e tal, mas foi algo assim. Tanto nós tivemos que rapidamente fazer uma segunda edição. Também mantive aqui como subchefe do departamento e começou a ampliar aqui as aulas de pós-graduação. Aqui uma foto histórica do momento da defesa do mestrado, o professor Jefferson Novaes, professor Lechek, meu orientador, polonês, meu orientador, eu e o professor Ló, doutor Ló, o coordenador do curso, mas eu não sei quem tinha isso. Mas deve ter sido eu. Você conhecia essa foto, o doutor Ló era o coordenador, provavelmente era o mais. Esse aqui é o professor mais. Aqui as principais disciplinas que eu ministrava durante esse triênio. Aí a disciplina que era de judô, depois de uma reformulação do nosso currículo, passou a ser iniciação às artes marciais e lutas, aperfeiçoamento em artes marciais, iniciação, musculação e aperfeiçoamento, e também assumi a disciplina de metodologia de treinamento esportivo, do FEF, e aí por mais de 15, 20 anos passei a ministrar essa disciplina dentro da faculdade. Para falar da questão do personal trainer, tem a capa de um jornal do Juiz de Fora, com destaque, que eram os primeiros personal trainers de Juiz de Fora conhecidos, eu, o professor Renato Miranda, o professor Desco, foram entrevistados, e começamos a falar da importância do personal trainer em relação à condição física, da saúde, no aspecto dos cuidados em relação à pessoa, da prevenção de doença e etc. Então foi um caderno todo especial falando de personal trainer que os jornais da cidade publicou na época. Uma atividade feita no nosso antigo ginásio. Aqui é a capa do nosso primeiro livro de personal trainer e condição física e academias, tem 88, professor Novaes, professor Viana. A partir desse livro, nós passamos a ser convidados também para ministrar palestras e cursos em várias regiões do Brasil, inclusive fora do Brasil também. Aqui alguns momentos dos meus atletas, participando de competições, em treinamento. Aqui a campeoníssima Viviane Antes de Oliveira, bicampeã da Maratona de São Paulo, sexta colocada na Maratona de Nova York, terceira colocada no Pan-Americano do Winnipeg, no Canadá, sétima colocada na Maratona lá da Alemanha, Berlim, e com a melhor marca da década do Brasil em maratona, 2 horas e 31 maratona. Aqui o atleta Geraldo de Assis e o Ronaldo da Costa. O Ronaldo da Costa começou os treinamentos comigo, depois virou o maior atleta brasileiro, treinava na nossa pista de atletismo. Tem uma competição que eles disputaram no Rio, uma meia maratona, que foi o primeiro e segundo colocado na meia maratona, correndo para 1 hora e 1. Cada um correu 1 hora e 1 e pouco, cada um. Os dois correram abaixo de 1 hora e 2. Um treinamento aí que eu estava preparando para São Silvestre. O Geraldo de Assis foi 3 vezes entre os 10 primeiros da São Silvestre. O primeiro atleta brasileiro nessas edições. Campeão sul-americano de cross-country, recordista brasileiro de 10 mil e treinado na nossa pista de atletismo aqui dentro do nosso projeto do nosso trabalho.
foi um destaque aqui na época de ainda como treinador. E aqui destacando palestras, né, como eu comentei, devido a essa questão do personal training, etc., passamos a ser convidados para palestrar em vários cursos e eventos do Brasil, além de vários cursos de pós-graduação, como destaco aqui a Castelo Branco, o Zambinho, Ciências Médicas de Maceió, a Católica de Goiás, a Unifesp de São Paulo, a UEPA lá de Pará, fora aquelas que eu não tenho registro, por não ter um certificado de declaração, né? Outras universidades onde nós passamos a lecionar nos finais de semana, no nosso tempo livre, que era desgravado. E assim eu termino esse primeiro ciclo, né? E junto com esse término desse primeiro ciclo, eu dei um basta também na minha carreira de treinador. Saí da parte inicial e passei para a parte então, de transformação minha. Então, esse primeiro ciclo foi importante porque quando eu concluí o mestrado, cada vez mais conectado com as ações dentro da UFJF, dentro da FlyFit, passei então a ter mais interesse, principalmente em relação aos aspectos da extensão e da pesquisa, mas também aos poucos comecei a ter algumas vinculações relacionadas à gestão. Por isso eu acho que essa frase aqui é importante nesse sentido, me significa muito em relação à escalada que a gente tem que ter na nossa vida, né? Esse é um momento que a gente tem que parar algumas coisas para iniciar as outras, para não continuar fazendo uma coisa que você não tem tanta vontade de fazer ou já não está fazendo tão bem feito. Então, às vezes, você tem que mudar de foco para dar continuidade às suas ações. O meu segundo ciclo, então, de transformação começou já a partir desse século, desde 2001 a 2003, e aí eu comecei a pensar, após a conclusão do mestrado, de fazer o meu doutorado, para dar sequência aí na minha carreira docente. Só que, assim, o meu objetivo do doutorado era algo fixo, sempre relacionado à minha área muito do treinamento, e ao mesmo tempo passava pela ideia de fazer um doutorado fora, para estreitar contatos com outras áreas, outros professores, né, de outras universidades. Mesmo já tendo aí um grande número de programas de doutorado no Brasil na época. Mas nenhum desses me chamava muito a atenção, porque eu queria fazer algo que realmente me sentisse bem em fazer. E durante esse período, o professor João Gomes Marinho estava fazendo seu doutorado na Espanha, lá na Católica, na Rússia, né, e a gente mantendo um contato, ele me falou da possibilidade de fazer o doutorado na Espanha. Né? E aí eu me inscrevi nesse doutorado, fui para lá durante um período, fiz boa parte das disciplinas, né, durante um período longo, completei boa parte da carga horária, mas foi um momento que eu não pude dar continuidade ao doutorado na Espanha, porque foi exatamente o momento também da mudança, da criação do euro, e aí a Espanha, que tinha uma moeda muito próxima dos valores nossos, quando passou para o euro, só que unificou os valores para cima. E nós tivemos um outro problema, que foi a primeira eleição, quer dizer, não sei o problema, mas foi a primeira candidatura do Lula com a possibilidade de vencer a eleição. O dólar disparou absurdamente, os valores dispararam, o mercado sempre muito nervoso, né, no Brasil, então também fez com que os valores ficasse um valor absurdo, já que quem bancava as viagens, eu não tinha bolsa de pesquisa, nem bolsa para poder locomover, e o valor que era de 1 para 3, o dólar, o euro, quando a criação do euro, virou para 1 para 8. Ficou totalmente impraticável me manter na Espanha durante esse período para concluir o meu doutorado. Então, meu sonho foi adiado, foi apenas adiado, né? Para um outro momento eu dar prosseguimento. Mas também, nesse momento, eu lancei os cursos de especialização aqui na Faculdade de Educação Física e, devido também à conclusão do mestrado, um pouquinho mais para a área da pesquisa, comecei a orientar alunos do TCC, começamos a procurar alguns periódicos para poder publicar os trabalhos, né? Além da continuidade de várias bancas de concurso público que aconteciam durante esse período. Aqui as disciplinas, o que entrou aqui de novo na disciplina foi a fisiologia aplicada ao exercício, dentro da especialização, mas eu sempre gostei muito de estudar, e aqui a capa da segunda edição, 2003, né, do perfil de personal training, dando continuidade com algumas modificações em relação à primeira edição. Destaco aqui as bancas de concursos públicos em vários lugares, apresentação de trabalhos em congressos, né, vários aqui, e também
a moção de aplauso pela exibição da Câmara Municipal de Juiz de Fora pelo lançamento do livro de personal training de lançamento de academia. Até porque esse livro foi lançado na Bienal Internacional do Rio de Janeiro, Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O segundo ciclo aí dentro da transformação, triênio dentro da transformação, foi a minha participação na parte administrativa, tanto no departamento quanto na coordenação de curso. Aí eu tive a oportunidade de ser vice-coordenador de curso na gestão do professor Carneirinho, onde eu passei a ter um pouco mais da experiência em relação à estruturação do curso como um todo, e não só da visão do departamento. Também assumi chefias de departamento durante esse período e tive então a oportunidade de começar a buscar alguns cursos de atualização no exterior e continuei ainda com a missão de fazer e concluir meu doutorado no exterior. Durante esse período, nós tivemos, eu, professor Marcelo, professor Lara, professor Jorge, uma experiência muito rica de Calcuta. Eu destaco aqui é o CAR lá na Espanha, né, onde eu fiz as disciplinas, o Centro de Alto Rendimento Esportivo e Esportes Náuticos, né, ficamos alojados nesse lugar, um lugar muito bonito, agradável, durante o período todo das aulas. Saudade de Jorge, muito bacana, né? Aqui, a minha primeira experiência internacional como professor de cursos. Eu fui convidado pelo Comitê Olímpico da Bolívia para ministrar cursos de atualização de treinamento para os treinadores da Bolívia. E aí eu tive, tanto em La Paz, a 3.600 metros de altitude, cursos de 40 horas. Essa parte prática aqui nós realizamos no estádio Hernandes Siles, lá de La Paz, né, o estádio principal, o estádio da Bolívia, né, utilizando a pista e outra estrutura dela. Depois eu fui para Santa Cruz do La Sierra, mais 40 horas de curso, então foi uma experiência muito marcante aí. E que me impressionou porque alguns deles já me conheciam através do próprio livro de personal trainer e principalmente da revista Contra Relógio, que alguns aqui trabalhavam com corrida de rua e recebiam essa revista lá. Eu já me conheci da revista. Eu fiz lá uma tarde de autógrafos com eles lá, fiz um novo lançamento, um outro lançamento, um pós-lançamento. Aqui as disciplinas que eu atuava na época, né, no período. Continuei lecionando como convidado de algumas universidades, né, a Lisboa, a Fernanda. Fui convidado para a Universidade Federal de Viçosa também, para poder lecionando em curso de futebol, né, a UNEC de Caratinga, Gama Filho, Católica de Goiás. E vários cursos, né, assim, que eu descrevi no documento, mas não tem nem como retratar, porque foi de norte a sul, eu dava aula praticamente aí, de Manaus a Pelotas, do Rio Grande do Sul, era convidado para cursos, palestras. Enquanto a saúde estava boa, né, um dia, dava para levar. Também coordenei alguns cursos aqui, até um evento que foi organizado lá pelo professor João Doces, em Viçosa, né, fora brasileiro das e algumas oficinas aqui, cursos, principalmente de musculação e personal training. Bancas examinadoras, aí comecei a ser convidado para participar de bancas de outras universidades, já que eu mestrado, né, participando, chefia do departamento e, como eu chamei a atenção aqui, a vice-coordenação de educação física do mandato 2006 a 2015. Aqui a nossa passagem pelo Tupi, né, aqui falando da minha responsabilidade na parte de fisiologia, né, nós estruturamos o todo, foi um convite especial que recebemos do Tupi, assim como está agora, estava naquela época no fundo do curso, né, e aí nós fomos convidados para tentar resgatar. E é muito interessante as publicações na época, né, aqui coloca estrutura extracampo, também foi responsável pelo sucesso do Caio Jorge. O título da retrospectiva de 2006 foi assim: o time vai do inferno ao céu. Porque no primeiro mês, né, de janeiro, pouco antes do início do Campeonato Mineiro, não existia ainda a certeza que o Tupi iria participar da competição. Porque não tinha um time, não tinha ninguém para financiar absolutamente nada.
Aí nós reestruturamos toda a parte de preparação, condicionamento, de avaliação. O treinador trabalhou com a gente intensamente, programamos todas as viagens, retorno, descanso, alimentação, passava tudo pela gente, de recuperação. E nós tivemos a grata surpresa de ver o público presente, né, prestigiando. Os jogos davam 10, 12 mil, né, pessoas assistindo. O Tupi, na época, foi um resgate histórico do para a primeira divisão, e no ano seguinte disputando o quadrangular final entre os 4 melhores clubes de Minas. Bom, e aqui eu começo já a apresentar artigos, né, que até lá atrás, com raríssimas exceções, aconteciam em periódicos, né, classificados intermediários, mas começamos já a participar como autor principal, ou como autor de vários estudos, publicações em revistas nacionais. O terceiro ciclo aqui de transformação foi o momento, nesse período, procurando ainda um doutorado, para concluir o doutorado, recomeçar meu doutorado, depois da experiência na Espanha. Eu conheci o professor Vitor Reis aqui no Brasil, da Universidade dos Montes Alto Douro, de Portugal, e ele me fez um convite, né, para poder ingressar no programa de doutorado da UNTAD, já que ele era da área do atletismo, gostava da área do treinamento, e nessa conversa, então, eu resolvi aceitar a proposta, né, de trabalho. Eu apresentei um projeto, o projeto foi aprovado, ingressei em 2007, em janeiro de 2007, pleno inverno português, né, no programa de doutorado na UNTAD. Também lançamos a terceira edição do livro, foi completamente revisto, modificado, o livro com 20 capítulos da estruturação dele, e assumi chefia do departamento de esportes. Mesmo no doutorado, eu fiz um afastamento total, fiz um afastamento parcial. Eu ficava alguns meses em Portugal retornando, e ficava vários períodos, só que teve um período maior, como toda a minha coleta foi feita lá em Portugal, em Vila Real, né, eu tive que permanecer um período maior para fazer essa coleta de dados, para depois escrever a tese. Também lancei aqui na FAEFID, após em ciência do treinamento esportivo, né, e com a grande demanda e procura, nós tivemos que reoferecer há vários anos seguintes, né, esse curso de treinamento esportivo. Aqui em Vila Real, para quem não conhece, uma cidade muito bonita no norte de Portugal, muito agradável, né, aqui uma parte do campo, ginástica, cultura física, bons laboratórios, estruturas que eram, naquele momento, muito superior às nossas aqui. Hoje eu já não digo tanto, nós melhoramos muito, né, eles não avançaram tanto, nós avançamos mais. Mas na época é o que tinha de melhor. Inclusive, é lá que eu fui apresentado ao K4, né, o código 4, que a gente aqui só o conhecia, né, através de fotos, de imagens. Pouquíssimas universidades brasileiras que possuem um equipamento desse. Esse equipamento ficou comigo aí por 90 dias para a coleta de dados dos ginásios esportivos, né? Uma baita de uma responsabilidade, um equipamento que custa $45 mil, né? E ficava comigo. A nossa grata surpresa, um tempo depois, a negociação dentro da UFJF, nós conseguimos adquirir um equipamento desse para fazer parte dos nossos laboratórios de pesquisa. E aqui as principais disciplinas que eu lecionava durante esse período e a capa, né, da nossa terceira edição do livro de pessoas. As principais atividades, né, palestrantes de vários cursos aqui, né, pelo Brasil, alguns chamam a atenção, os congressos internacionais, que eu passei essa oportunidade a administrar, em várias regiões do Brasil, nos locais fora também. E a chefia do Departamento de Esportes, que eu assumi aqui em 2009 até 2011, né? Foi publicado na portaria. Então começava a parte um pouco de gestão, eu aprendi um pouco da gestão dentro dos departamentos. Os livros publicados na ECA, além do de personal trainer também, publicamos um livro de manual de metodologia de pesquisa lá em Vila Real, na UNTAD, que servia de apoio para os alunos que estavam ingressando no programa de mestrado e doutorado, capítulos de livros também, né, publicados em parceria com os colegas, né? Então, começamos também a aumentar a nossa produção científica.
alguns artigos publicados, e aí já começamos a, vamos dizer assim, né, subir um pouquinho o sarrafo, publicar já em revistas A2, né, B1 e A2, e aos poucos essa veia da pesquisa, né, vamos introduzindo e aprendendo um pouco com cada um as nossas principais publicações. Já em revista internacional também. O ciclo de transformação de 2010-2013 foi a minha conclusão importante aqui, a minha conclusão de defesa de doutorado na UTAD, o programa, a criação do programa de pós-graduação da UFV com o FJF, né, que depois da iniciação desse programa, assim que eu retornei do doutorado, eu tive a oportunidade de ingressar, e um convite maravilhoso, espetacular na minha vida, foi fazer parte da Academia Brasileira de Treinadores, do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu faço parte desde 2012, né, com muito orgulho. Após o serviço de treinamento esportivo, ela continuou sendo oferecida durante esse triênio. Aqui minha defesa de tese, lá em Vila Real, Portugal. Eu tive a oportunidade de estar presente, de receber lá presente a defesa dos colegas aqui do departamento que faziam o seu doutoramento lá na Universidade do Porto, o professor Marcelo, o professor Carneirinho, o professor Edson, o professor Guto, que fazia, só que teve uma viagem, não pôde ir, mas o Guto foi fundamental nesse processo, porque foi ele que foi lá buscar o meu diploma depois de pronto, né? Se prontificou para sair do Porto, no Vila Real, buscar e trazer o meu diploma de doutorado depois da sua conclusão. É sempre uma gratidão eterna, né, meus amigos? Estiveram presente lá na defesa. As principais disciplinas, algumas já na especialização, né, pós-graduação. Aqui eu passei a presidir algumas comissões examinadores de processo de seleção, de vários processos dentro da FAEFID, né, pelo menos 3 bancas como presidente aqui dos editais. E a chefia do departamento, mais uma vez, por mais um mandato de 2011 a 2013, o segundo mandato como chefe do departamento. E aí, como aumentou gradativamente o número de artigos, trabalhos produzidos, né, capítulo de livro, a partir daqui eu passei a colocar em formato de resumo, né, porque fica mais fácil visualizar. Assim, então, os artigos começaram a aparecer, nesse triênio já foram 10 artigos, já artigos A2, artigo B1, membro de banca, de doutorado, de mestrado, né, começa a ter os convites para participar das bancas também, os processos científicos. E assim eu termino esse segundo momento de transformação, né, importante na minha vida, certo? Dizendo que o conhecimento sem transformação é sabedoria. Então, no momento a gente dá um passo a mais rumo a outras buscas de informações e de conhecimento. No terceiro ciclo, então, de realização, chama atenção pelo aumento exponencial no número de projetos de extensão que nós passamos a oferecer à comunidade como um todo, a organização dos meetings de treinamento esportivo, um convite para fazer parte aqui da condução da tocha olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e um convite, né, para participar do processo seletivo para a direção da Faculdade de Educação Física, que iria ocorrer no final de 2016. Aqui os meetings que nós organizamos, o meeting internacional 1 e 2, aqui nós conseguimos convidar a elite, a nata, né, do treinamento esportivo no Brasil, né, da USP, Federal do Paraná, né, da Unicamp, etc., ciências justas. O segundo meeting nós organizamos em parceria também com o primeiro Congresso Internacional de Atletismo, vieram vários convidados internacionais, né? E foi 2 momentos muito interessantes para todos os alunos, a participação muito grande mobilização dos alunos da FAEFID. E nós estávamos na expectativa do terceiro meeting, mas esse foi adiado. Provavelmente nós vamos realizar esse terceiro meeting já para o ano que vem. Né, professor Dilson? Vamos conversar.
Principais disciplinas aqui mencionadas, também iniciei a disciplina dentro do EAD, né, disciplinas do ensino à distância, oferecendo disciplina de artes marciais e bíblicas, além de disciplinas toques especiais em personal training, que é algo muito cobrado dentro da FAIFIT. Sempre que eu abri essa disciplina letiva, tinha um número muito grande de pessoas interessadas. Esse momento foi um momento histórico para mim, foi um momento, né, do convite do atleta Giovanni Bravo, né, foi visitado, quando eu recebi o convite do Giovanni para ser homenageado como condutor. Ele podia indicar uma pessoa, ele poderia indicar 300 técnicos de voleibol que ele teve no Brasil, no mundo. Ele fez esse convite a mim. E por que isso? Porque eu fui professor do Giovanni de judô nos jesuítas, né, quando ele ainda era um guri de 11 anos de idade, certo? E aí escreveu no jornal isso aqui. Eu tive a sorte e o privilégio de ter vários professores que contribuíram de forma importante na minha carreira. Sem valorizar todos eles, o Jefferson foi o primeiro técnico, foi quem plantou na minha vida a semente de ser esportivo. Foi ele. A participação dele na minha vida foi determinante para que eu alcançasse os meus sonhos. E ele me ensinou disciplina, treinamento e dedicação. Por isso ele se tornou uma referência. Um mestre de judô e hoje é herói para os seus alunos. Agora, no dia dos professores, ele mandou uma mensagem muito carinhosa, dedicação a todos, mesmo a gente à distância, eles têm sempre um carinho muito grande, que eu fico assim, agradecido com essa lembrança, né? Poder lembrar de tantos outros grandes treinadores, pessoas amigas dele, do convívio dele, mesmo longe dele, ele fez essa lembrança muito bacana. Bom, como principais atividades desse triênio, além da chefia do departamento, a coordenação do curso de especialização, né, promovido pela FAIFIT de treinamento esportivo, já também os projetos de pesquisa, iniciação científica, da PROPESC, o projeto de extensão da academia do ar livre, em parceria com a Unimed, o projeto de extensão Corpo e Evidência e a coordenação dos meetings 1 e 2 de treinamento esportivo de 2014 e 2016. Aqui as principais disciplinas. Um resumo desse triênio, eu chamo a atenção aqui os livros de atletismo, em parceria com o professor Guto e o professor Gilson, escrevemos para o ensino à distância, atletismo 1 e atletismo 2, esqueci alguém de fora, já começamos a publicar nossos primeiros artigos A1, 2 artigos A1, né? 3 artigos A2, apresentação de trabalho já em congressos, nacionais e internacionais. Então essa parte começou a vincular também a orientação dentro do programa de pós-graduação, pesquisa relacionada à ciência. Aqui também, nesse resumo, orientações de mestrados concluídas, orientação de TCC, de estágio, os projetos de iniciação científica, os projetos bolsistas de extensão, de treinamento profissional, palestrante em congressos, aqui que a gente tem certificado, né? Organização de eventos, participação de banca de doutorado, de mestrado, TCC, banca de concurso público. Eu comecei a colocar já em formato de resumo pelo crescimento dessa área aí, principalmente relacionada à pesquisa. Aqui um dos congressos que eu participei de eventos, né? Alguns eventos com 200, 300, 400 participantes, né? Congressos nacionais aí, muita gente, com convidado, às vezes ministrando 3, 4 disciplinas. Bom, esse triênio 2017 foi o início da minha gestão como diretor. Então, no final de 2016, teve um dos retornos lá de Viçosa, numa das nossas reuniões, o professor Bara me deu uma carona, né, e tentando me convencer a ser diretor da faculdade, ou concorrer à direção da faculdade. Inicialmente, a conversa eu achava que teria se recandidatar, e aí logo eu demonstrei meu total apoio até pela gestão que ele estava realizando dentro da FAIFIT. Mas a ideia dele era passar o bastão, perguntou se eu tinha interesse. Fui pego de surpresa, inicialmente não tinha nenhum interesse, nem passava na minha cabeça essa questão de ser diretora da educação física, mesmo achando que era uma missão muito importante para todos nós docentes da faculdade, né? E pedi um tempo para pensar,
conversar em casa com os demais. Depois de um tempo, retornamos à conversa, né? E aí vamos aumentar essa discussão, ampliando isso com os demais colegas, ao mesmo tempo procurando também a possibilidade de saber quem poderia ser o vice na chapa, né? E conversamos, o primeiro nome que veio à cabeça, o professor Daniel, que era recente na faculdade, mas já estava muito empenhado em algumas funções aqui de pesquisa, né? Em alguns campos. E assim o professor Daniel, mesmo pego de surpresa, né, depois de um certo tempo, acabou aceitando esse desafio e nos candidatamos então, e a partir de janeiro nós assumimos a faculdade. E nós assumimos a faculdade num momento de grande transformação da faculdade, porque a faculdade passava um momento de construção de vários novos prédios, né, já havia passado pela modificação da estrutura física do campo, da piscina, das quadras, e aí o prédio novo, né, para os laboratórios, para a sala de ginástica, salas de químicas, etc., estava sendo redesenhado, estava iniciando suas obras, e o novo ginásio, o Ponto Esportivo Nossa Arena, esse também estava no início. E aí, além do acompanhamento das obras, havia uma preocupação de equipar, porque eles viriam praticamente cru, né? Não adianta você ter uma estrutura se não tem basicamente nada dentro dessa estrutura. E aí, então, um dos pontos importantes foi isso, foi quando nós assumimos a estrutura do ginásio, era essa aqui. Caminhões, o tempo todo aqui dentro da faculdade, então eles tinham que fechar o botão, não deixar acesso para lá, né? Depois de alguns anos, a estrutura já estava assim, né? Sem a liberação do estacionamento aqui. Modificação 2 anos depois. Aqui a estrutura interna do ginásio, né? Quando começou as obras, foi logo no início da gestão, acompanhamos aí esse movimento de piso, das mudanças, etc. Aqui a arena já depois de um tempo, né? O piso colocado, com as cadeiras na arquibancada, mas sem ainda a arquibancada removida, no espaço. Aqui já com a arquibancada removível em muitos lados, a tela que nós colocamos posteriormente, depois adquirimos uma nova tabela de basquete oficial para os jogos da NBB. Aqui a estrutura do espaço de ginástica artística elite. Aqui os professores do departamento de ginástica contribuíram no acompanhamento dessas obras, do piso, né, da estruturação. Essa estrutura da ginástica um tempo depois, quer dizer, mais próximo do que ela é hoje, né, já com piso de ginástica, os tatames, os equipamentos que nós adquirimos depois para a ginástica, né, nós investimos ali cerca de R$120 mil em equipamentos novos para a ginástica, certo? Aquisições que foram em parceria com a reitoria, mas também através de emenda parlamentar da professora Margarida Salomão, que tinha a gestão nossa em relação à utilização desses recursos e contribui muito para isso. Então aqui a vista interna do espaço de GA e GR. No terceiro piso, aqui é o início das obras, o espaço para dança e lutas. Uma foto um pouco mais recente do piso de dança do tatame, eles consumiram 2 anos para poder montar o tatame olímpico, né, 14 metros quadrados, para a gente conseguir essa área completa, mas hoje nós temos uma área, né, de competição internacional, né, desenvolver nossas disciplinas. Eu levei 26 anos dentro da UFJF para ter um salário fixo na minha vida. Durante esse período todo, fui montar e desmontar tatame durante as nossas aulas. Depois de 20 e tantos anos, passamos a ter o tatame. Aqui o nosso projeto de judô, né? Nós logo depois de ter uns 4 anos de projeto, e conseguimos recursos também para fazer a doação de todos os kimonos aqui para as crianças carentes, né? Tem condição de adquirir os kimonos do projeto. Também colaboramos na pós-graduação, no último piso, com a aquisição das poltronas, né, que veio totalmente sem nenhuma cadeira, estamos adquirindo aos poucos, ao longo do nosso mandato, estamos equipando, né, é um único espaço dentro da UFJF que tem esses quadros de vidro, né, adquirimos também essas telas, né, eletrônicas no espaço, então, fizemos
fazendo a gestão, também colaborar com todos os departamentos e com todas as ações envolvidas. Também, logo no nosso primeiro ano de mandato, organizamos a primeira corrida rústica da Prefid vinculada à Prefeitura, né, ao calendário da Prefeitura, com quase 800 participantes, né, e uma largada e chegada dentro da pista de atletismo. Isso foi um grande diferencial, muito com a colaboração dos alunos dos participantes de atletismo 1 e 2, né, de vários outros que participaram da corrida. Grande momento. Também organizamos aqui, em parceria com vários colegas, tivemos uma comissão, o primeiro encontro de ex-alunos da Educação Física, 1º de setembro de 2018, onde nós tivemos aqui mais de 300 alunos, ex-alunos que passaram por aqui ao longo do dia. Inclusive, isso foi praticamente uma homenagem aos nossos 45 anos da Faculdade de Educação Física, né? E organizamos várias atividades. Também um momento importante, já que eu estava vinculado ao programa de pós-graduação, era equipar nossos laboratórios. E assim tentamos colaborar com os colegas, né, com a dificuldade de recursos que tem, então tínhamos alguns recursos de renda para aumentar, equipamos vários laboratórios, e também o nosso laboratório que nós criamos, o Laboratório de Treinamento de Força, lá fora, organizamos seminários. Então hoje é um espaço muito bom para pesquisa, né, grupo de estudo, e aberto a todos da faculdade e até de fora, não somente para os alunos do meu curso, para os participantes que utilizam esse espaço para a aplicação das suas pesquisas. Esse é um laboratório que está registrado no CNPq desde 2018. Aqui também, nesse triênio, foi um momento de participar de vários congressos internacionais, congresso nos Estados Unidos, no American Forest, congresso na Espanha, congresso na África do Sul, congresso lá em Florianópolis, congresso internacional, né? O professor Dilson, presente, a participação dos trabalhos. O professor Dilson, nesse momento, era meu doutorando aqui, né? A participação estava quase no final já da sua defesa. Então, algumas participações internacionais, apresentando os trabalhos do nosso grupo de pesquisa. Então, as principais atividades nesse período: a direção da Faculdade de Educação Física, no mandato de 2016 a 2020, por exemplo, coordenação da corrida, criação do grupo de estudo e pesquisa, vinculado ao CNPq, coordenação do projeto de iniciação do judô, caminho da faculdade, aqui tive a colaboração do professor Daniel e da professora Aninha para montarmos o projeto, né? A Aninha era minha mestranda aqui, a Aninha, né? Eu já estava no doutorado, já estava na mestranda, né? Ele ali. Estava ainda com o mestre, agora já estava, já tinha concluído, já tinha fechado. Foi 2018. Ah, 2018. E também assumir a coordenação da pós-graduação de esportes e atividades inclusivas para pessoas com deficiência, do EAD, no período de 2017 a 2019, e reoferecemos esse curso agora, que foi aprovado também pela MEC. O curso iniciou nesta ação. Recebi uma moção de aplauso da Câmara Municipal pela realização da primeira corrida rústica, 2017, e algo muito marcante foi o título de cidadão honorário de Juiz de Fora, em 2018, além da moção de aplauso também da cidade de Timóteo, né, pela colaboração do ensino à distância. Aqui foi o momento do título de cidadão honorário de Juiz de Fora, na Câmara Municipal, algo que muito me orgulho. Mesmo ter nascido de Fora, ser sendo homenageado pela cidade, esse é algo muito importante. As disciplinas que eu lecionava aqui, durante esse período mais próximo. A produção científica aqui, então, os artigos A1 passaram a ter 32 artigos publicados nesse triênio de 2017 a 2019, 4 artigos A1, 3 artigos A2, 21 artigos B1, trabalhos apresentados em congressos internacionais, 12 trabalhos apresentados. Então, assim, isso já deu um pulo de qualidade na parte de gestão, na parte da pesquisa, né, junto com o meu grupo de trabalho. Orientações concluídas, TCC, mestrado, iniciação científica, bolsistas, participação em congressos, seminários,
bancas de doutorado, mestrado e organização de eventos. Então, foi a minha colaboração durante esse período. E aí, entrando no nosso último ciclo, né, de 2020, no meio do caminho surgiu uma pandemia, ninguém esperava, parou quase 2 anos a UFJF, né? Tivemos que nos reestruturar, nos reinventar, reaprender, até porque surgiu aí uma palavra que eu não conhecia, ensino remoto emergencial, FAUER, né? Nós tivemos que reaprender a fazer isso. Claro que alguns professores com mais experiência no ensino à distância já ajudavam, mas nós tivemos que nos reinventar para poder manter o nível de satisfação dos alunos e de motivação dos nossos alunos ao longo desse período. E, ao mesmo tempo, a minha ideia aí era encerrar meu ciclo da direção, né, e passar o bastão, que era até a minha vontade de sair de um pós-doc, e aí, antes da minha aposentadoria. A pandemia mudou essa visão. Conversando com os colegas, né, e assim, no meio da pandemia, no termo da gestão, muitos acabaram me convencendo, né, de que seria interessante me recandidatar a mais um mandato, até pelo momento que a gente atravessava. Talvez quem assumisse tivesse muita dificuldade de tocar, de assumir uma unidade acadêmica no meio de uma pandemia, sem maiores conhecimentos do trabalho que poderia ser feito e como poderia ser encaminhado esse processo. Aceitei a proposta, me recandidatei, tivemos uma votação extremamente expressiva, né, gratificante. Todos os nossos 17 técnicos administrativos votaram, né, na nossa chapa. Dos 28 professores, 27 votaram a gente, apenas um anulou seu voto. Além de 70% dos alunos que votaram na chapa, que mostra uma confiança, né, ao longo do nosso trabalho pela manutenção dessa atividade. E aí, um pouco depois, estão aqui as disciplinas EL, né, que tivemos que ministrar ao longo desse período, disciplinas de metodologia e treinamento de força, na pós-graduação, já oferecia 2 disciplinas na nossa pós-graduação. As principais atividades, desenvolvemos alguns seminários online, né, com grande participação dos colegas, o professor Toledo, ele tomou à frente em vários desses eventos, né, então colaboramos na organização desses eventos online. Aqui, se eu não me engano, tivemos mais de 3.000 visualizações do seminário online, né, um número bem expressivo de pessoas que acompanharam esse trabalho, ou que foram ver depois as palestras, né, realizadas no seminário online. Reoferecemos o curso de especialização, né, de atividades inclusivas, a coordenação do programa de extensão, né, e depois, a partir daqui, passei a ser vice-coordenador do projeto. Eu sou Daniel, assumindo o projeto. E aqui, desde o ano passado, uma conversa que eu tive com o professor Toledo e com o Fábio, o treinador dos atletas paralímpicos de natação, houve a possibilidade de uma conversa no Comitê Paralímpico para que a faculdade pudesse se tornar um centro de referência nacional do desporto paralímpico. De dezembro para cá, foi criada uma comissão, desenvolvemos um projeto em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora. As tratativas avançaram, né, estreitamos e tivemos a felicidade desse projeto ser aprovado dentro da UFJF e, na semana passada, com a assinatura do presidente, Israel Conrado, da assinatura do convênio definitivo, da assinatura do convênio que vai até as próximas Paralimpíadas, de Paris. Nós temos aí 2 anos pela frente para desenvolver um trabalho junto ao Comitê Paralímpico. Oficialmente, nós estamos programando aí, né, um evento festivo, comemorativo, até porque o comitê nos pediu 21 dias, nós já passamos alguns dias, para poder efetivar toda a estruturação, apresentar treinadores, coordenação, etc., para que a gente possa organizar como nós vamos desenvolver essa atividade. Ou seja, eu só posso dizer que a FAIFID é um centro de referência do desporto paralímpico em parceria com o Comitê Paralímpico. Muito orgulho essa parceria. Bom, aqui, né, o Fábio, né, com o campeoníssimo aqui, o atleta paralímpico, o Gabrielzinho, né, em títulos. Eles já estão treinando na nossa piscina, né, tanto os atletas
paralímpicos. Temos aqui, como os atletas lá, também do projeto de extensão lá junto à prefeitura, que participa, aqui a organização do seminário, né? Recentemente nós também tivemos o Simpósio Internacional de Futebol, né, com a presença aqui na abertura do secretário de Esportes, a vice-reitora da universidade, a Virgínia, né? E aqui a ilustre prefeita de Juiz de Fora presente também na abertura do evento. Contando aqui na nossa palestra, eu tive a oportunidade de dividir a mesa aqui com o professor João Lucas Marins, nesse nosso seminário internacional de futebol. Por isso, em colaboração com a direção da faculdade. Bom, aqui eu gostaria de chamar essa atenção, aqui eu repeti em 2017 e 2019, 32 artigos, 4 artigos A1, 3 artigos A2, 21 B1, e vou aqui transportar para esse triênio. Repare aqui, apresentação de trabalho em Congresso Internacional 12. Então, nesse triênio, vamos para 35 artigos. Em termos quantitativos não foi tão grande, mas em compensação de A1, que eram 4, passamos para 12 artigos A1 durante a pandemia. 12 artigos A2. E aí os trabalhos, obviamente, em Congresso, a apresentação devido à pandemia reduziu. Mas o grupo trabalhou bastante, produziu, colocou para fora, né, os artigos que estavam aqui e outros que nós resgatamos de trabalho. Então isso mostra uma evolução muito grande em relação ao nosso grupo de pesquisa, né, desde que foi criado lá o Lab For, desde a vinda do professor Novaes como professor também, colaborador, visitante aqui ao longo de 2 anos, né, e orientou e co-orientou diversos dos nossos alunos aqui do programa de pós-graduação e incentivou demais para que os trabalhos fossem concretizados. Bom, aqui um resumo das atividades: supervisão de pós-doutorado, né, de um aluno de pós-doc, supervisão de mobilidade internacional, um aluno de fora de Portugal, que ficou um período com a gente aqui, na nossa supervisão, as orientações, bolsistas, participação em congressos, banca de doutorado, banca de mestrado, banca de TCC, resumindo aí esse nosso final. E aí, para a gente poder encerrar, eu acho que já está praticamente por tempo, eu gostaria de apresentar alguns momentos da minha vida, né, da minha passagem ao longo do tempo. Estava aqui, lá na minha sala de secretaria, à esquerda, um pouco das minhas conquistas como treinador, como atleta, né, principalmente como treinador das minhas equipes, dos meus atletas, né, de competição. Aqui um pouco da minha participação em congressos científicos, né, mais de 100 congressos, você traz de lembrança aqui para achar, para colocar, aqui os livros do Bob que nós desenvolvemos também para os alunos de alto rendimento, né? Aqui as homenagens das turmas de educação física, né? Porque até alguns anos atrás nós usávamos as plaquinhas de homenagem, hoje já não está tão em moda isso, mas foram dezenas dessas placas de homenagem, né? Em honra ter sido aí para mim, o patrono das turmas de educação, só homenageado. Alguns momentos dentro da faculdade, né, alguns momentos dentro da UFJF, apresentando durante as Olimpíadas Regras atuais, participando em relação às competições internacionais, os Jogos Olímpicos, na nossa competição aqui da corrida rústica, né, entrevistas para a imprensa, lançamentos de parceria com os grupos locais, né, então tem alguns momentos dentro da faculdade. Então, eu pegar um retrato, são muitos momentos, separei outros. Aqui uma parceria importante, né, um agradecimento ao professor Daniel, que tem inaugurado já 6 anos na direção da faculdade, né, nessa parceria. Essa parceria não é só na direção, é uma parceria no tatame, né? Aqui logo que nós conseguimos inaugurar o tatame, foi fazendo foto, nosso projeto de extensão que a gente trabalha em conjunto, e também parceria internacional de apresentação de trabalho lá na América do Norte, né, nos Estados Unidos. Aqui as nossas parcerias internacionais também, né? O professor Daniel, lá, diretor da Universidade do Interior de Portugal, né? Aqui lá na UTAD, com o professor Vitor do orientador, né? Tivemos lá estreitando parcerias, possibilidade de. Foi um pouco antes da pandemia, a ideia era trazer lá professores, alunos de vinculação
dentro do programa de pós-graduação e também avançarmos em relação à bolsa de sanduíche e para os nossos alunos e também pós-doc, né, a ideia era essa. Infelizmente a pandemia interrompeu esse momento, né, dessas parcerias. Aqui no momento do POB, como eu disse, desde 2012 que eu participo da Academia Brasileira de Treinadores, eu me orgulho de ser o único professor das universidades públicas de Minas Gerais convidado a fazer parte do grupo. Não porque eu sou melhor, mas porque eu tenho bons amigos, mas estou lá convidado a fazer parte. Mas assim, algo que me dá muito prazer, muito recuso o convite do POB. Ontem mesmo me chamaram para mais uma banda para a semana que vem, o pessoal do boxe. Esse ano já tive em duas. Teresina, São Paulo, e esse contato com professores de várias universidades, né? Aqui o professor Antônio Carlos Gomes, Sérgio Gregório, né? Está aqui. Está aqui, da Unicamp, né? E aqui com o pessoal do boxe, esse aqui é um treinador de um atleta olímpico, medalhista olímpico brasileiro, né? Faz um trabalho muito bacana de base também. Então, assim, isso é um orgulho muito grande de estar em contato com os principais treinadores brasileiros e poder também oferecer disciplinas, de oferecer orientação, de participar das bancas junto a esses treinadores brasileiros. Então, esse é um grande reconhecimento profissional. Momento família, né? Os experimentos aqui, meus irmãos, faltou o Leco aqui, que não pôde vir aqui, está lá no Ceará, né? Difícil tirar engenheiro para a quadra, mas também seria difícil para mim também, sair de lá para vir para cá. Mas um agradecimento a ele também. A família em casa completa ali, né? A Malu, a Zaira ainda aqui, né? Depois saiu, começa aqui já a criar problemas aqui, especial. E é claro, um agradecimento especial. Recentemente, nós tivemos a efetivação do nosso casamento. Não isso era uma cobrança, né, direta. Mas a única questão era a questão da aliança. Eu sempre usei a aliança da esquerda. Ela só foi colocada depois de 15 anos a aliança do lado esquerdo, depois de 10 anos, né, a aliança a ela, só foi trocada a aliança. Um agradecimento especial à Tati, né? E além de tudo, de companheira, amiga, né? Ela me ensinou outros lados da vida também, que por mim passava bem despercebido, às vezes eu não era muito despertada para aquilo, né? Então, um agradecimento especial que me ensinou outras coisas da vida, mais importante não só a ciência, a pesquisa, que a aluno, o treinamento, tem muitas coisas importantes na vida, tão mais importante que a questão da família. Eu gostaria muito de agradecer a todos, eu só quero agradecer. Um agradecimento especial aos técnicos administrativos da faculdade, todos os colegas aqui, meus amigos do departamento, meus ex-alunos que estão aqui, que vários deles se tornaram uns grandes amigos. Então isso é um prazer imenso. Como o professor Novaes diz, né, sempre me fala que irmão, a gente não tem como escolher, essa amizade tem. Então, as amizades às vezes são mais fortes que nossos vínculos, né, de sangue. Então, tem grandes amigos que estão aqui, muito satisfeitos de ter sido professores, e hoje são meus amigos e muitos me ensinam muitas coisas ainda na vida. Então, uma gratidão a todos, só tenho a agradecer ao FJF por esses meus 30 anos. Não digo que serão mais 30 anos, bem mentira. Mas, do outro lado, um agradecimento todo especial. Porque isso faz parte da minha vida. 30 anos não são 30 dias. É uma vida nossa, uma história nossa. Muitíssimo obrigado a todos. Então, dando sequência aqui, na ordem pré-determinada aqui pela nossa secretária, eu queria chamar aqui para fazer a admissão o professor Dr. Adailton Eustáquio Magalhães. Professor, por favor. Fique à vontade. Obrigado. Vai sentar aí.
Vamos lá, gente. Quer que cima mais ali? Tudo bem? Bom, cumprimentando a todos, eu quero agradecer a professora Gerson Viana, primeiramente pela confiança, né, me convidar para fazer parte da banca, ao lado dos professores. É uma honra para mim ter como presidente, e ser colega do professor Gerson e do professor Brasil. Eu quero dizer uma coisa do senhor. Essa condição de avaliação ela é muito complicada, porque a gente tem que, né, observar tudo que está se passando nesse caso do professor titular, que é o topo da área. Onde você aplicou toda essa vivência, tem os seus nomes, né? Professor de ciência, chegando nessa condição. Mas para mim fica muito fácil esse tratando de você. Vou chamar de você. Porque você divide em 3 ciclos, né? Eu vou dividir em 3 etapas para mostrar a minha tranquilidade de fazer essa avaliação. Primeira etapa, para mim, é aquele conhecimento do dia a dia, né? Do chão de fábrica, do beira da quadra, como dizia Adolfo Guilherme, né? Você tem que ter um livro de beira da quadra, onde você vê a capacidade do profissional de se colocar no cenário, né? Dentro do exercício da profissão, no dia a dia. Não que eu tenha uma convivência tão próxima, né? Dia a dia com você, mas essa convivência tem também muito através de notícias, né? Através de comentários, através de leituras, através de observações feitas por outras pessoas que estão no dia a dia, que transporta isso. É o caso do grupo. O grupo, além de um colega do conselho, né? Conselho lá, ele é um cara muito presente para mim também. Então ele leva, onde o grupo vai, ele leva para ele. Ele sempre tem essa coisa. E a gente fica sabendo quando ele luta, quando né? Muitas coisas que você tem que desenvolver. Só a sua candidatura mesmo, você tem um destaque, ela foi vivida por nós lá junto com o conselho, quando a gente sabia o que aqui vai tratar. Então, essas coisas a gente vai acompanhando. Então, esse é o primeiro momento, a primeira etapa da avaliação. E eu tive um conhecimento pessoal de você, foi exatamente naquele congresso que você mostrou ali, que é a da FEFMIC, né? Onde você foi convidado, exatamente porque alguém falou que deveria ser convidado, alguém disse sobre o projeto, né? Professor Gerson, alguém falou que quer e deve estar aqui, e a sua avaliação naquele congresso foi excelente, né? Só corrijo aqui que o congresso no segundo, o congresso no terceiro, tá? Eu fui presidir, fui em Rio Preto, e quando me aconselharam de convidar, a gente tem que saber quem vai acontecer, né? E nos ajudaram muito. Então, essa primeira etapa está super bem avaliada. Porque de lá para cá, todas as possibilidades que tivemos, no Ministério durante anos, né? E representação também do conselho, algumas na integração do espaço, eu estive aqui serviço Geral, das primeiras horas. sim, aí a gente foi encontrando o básico. O segundo momento que a gente tem para ver, né, essa situação é exatamente a questão do dia a dia. Qual é? O que ele produz? Aí você me manda, né? Eu te pedi, você me mandou o seu memorial para eu poder dar uma. E aí você vê uma série de coisas além daquilo que você já fez, você tem informação. Então eu vi tanto que está, tanto de produção sua, né? Ali, na leitura que eu fiz, quando você apresenta a sua apresentação, que faz parte do processo de avaliação. Não é? E o terceiro momento? Esse momento, essa apresentação brilhante que você fez. Você foi muito feliz, muito didática, muito
bem apresentado. Então, eu quero dizer que, acumulando as 3 fases da avaliação, tem a melhor avaliação possível. Tá? Sobre isso você está de parabéns. Então, eu não tenho que arruinar, eu tenho que parabenizar e dizer da minha alegria, né, de estar aqui hoje, poder participar desse momento tão importante que é, com certeza, na sua vida. Tá bem? Essa ministra lá. Professor Davi, muito obrigado. Como sempre. Sempre felicidade. Obrigado. Dando sequência aqui, gostaria de convidar agora o professor Dr. Jefferson da Silva Novaes para Bom dia a todos. Começar a agradecer a faculdade pelo convite, pelo amor, pela parte da do professor Jefferson Pinhão. Dizer que essa já é a 4ª banca do professor titular dessa universidade. Então, eu acho que isso vai fazendo a gente ter um crescente, além de todo o desenvolvimento que já existe acadêmico do professor, a gente vai ter um desenvolvimento crescente da instituição. E aí, quando a gente olha para a inicial toda, a gente só vê rostos amigos, a gente só vê competências profissionais em segmentos distintos da educação física da cidade de Juiz de Fora, no reverb nacional, no reverb internacional. Então, isso me traz muita satisfação, me traz, além de muito prazer, me traz muita segurança em estar fazendo parte desse processo de avaliação. Então, agradecer o convite, saudar os colegas da marca, saudar todos os presentes. E eu gostaria de começar primeiro parabenizando a forma didática que o professor Jefferson apresentou, muito tempo, a categorização dele, tempo, que é normalmente uma métrica que as pessoas utilizam para fazer a apresentação. Então foi muito didático, mas isso também não é surpresa nenhuma para quem é aluno dele, para quem está conhecendo a forma tranquila que ele passa com conhecimento, conteúdo, né? E se falando da vida dele, em nossos momentos de defesa, falando das nossas vidas, isso sempre é uma coisa muito tranquila, de fazer muito prazerosa. Né? Então, acredito que esse momento da fala dele tem sido, além do momento da escrita do memorial, tenha sido um dos momentos mais importantes da vida dele, que sempre acontece toda vez que a gente está diante de um rito de passagem. Então, eu gostaria de falar para vocês que Deus salve a cátedra. Que bom que existe uma prova de titulação, porque nesse momento da cátedra, sentar na cadeira, ser o dono da disciplina, da área de conhecimento da educação física, é um momento que a gente pode expor os exemplos. Simplesmente os exemplos. O que fica disso tudo hoje aqui é o exemplo da vida do professor Jefferson, assim como foi apresentado o exemplo dos outros membros, assim como vai ser apresentado o exemplo do professor Marcelo. Fica para quem? Os que estão vindo atrás, que estão exatamente nessa mesma luta que devem estar nos diferentes períodos da periodização da acadêmica do professor. Acho que à medida que o professor está falando, acho que cada um de vocês deve ter tido a oportunidade de ver em que momento vocês estão. Né? Dentro daquela construção da matéria, por esse momento aqui eu já passei para esse, e isso se torna um exemplo. Então, assim, quando a gente pensa em fazer parte de uma defesa dessa, a gente sabe que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é apenas um rito de passagem. Porque o que é a defesa propriamente dita? A defesa é a apresentação do memorial, que, para quem não sabe os critérios, ou reprova ou aprova. Então, essa apresentação do professor Jefferson não tem nota. Ou é aprovado ou é reprovado. Então, para mim, fazer a análise da apresentação dele, além de ser subjetiva, ela é desnecessária, porque a gente parte dessa história. Já em 1994, enquanto o professor Jefferson Viana, ele, como aluno de um curso de extensão na Universidade de Maryland dos Estados Unidos, virou como professor do curso de extensão na Universidade de Maryland, na área de treinamento esportivo, jogando na área. E daqui, como é que é seu nome? Jefferson? Tudo bem, pronto, fechou.
se estabeleceu a primeira vínculo, foi se estabelecido o primeiro vínculo, que era o nome, que era o mesmo, xará para lá, xará para cá, começou os convites, e a gente viu que já em 94, 95, a gente já estava fazendo curso aqui, e de lá para cá, onde eu li atentamente o memorial descritivo, que isso é uma coisa que eu costumo fazer, com muito carinho, porque eu fiz o meu com muito carinho, eu sei que todos nós fazemos com muito carinho os nossos memoriais descritivos. A história que ele estava contando aqui, né, e muito da história que ele contou aqui, porque assim, muitas coisas a gente não consegue importar de tantas coisas, eu vivi esse eixo, mas para mim o mais importante quando a gente vê um memorial desse, quando a gente julga, porque tem também uma avaliação matemática, tem uma avaliação métrica da pontuação, o professor precisa ter 293 pontos, por exemplo, e, por exemplo, o professor recebe 2.400 pontos. Entende essa métrica? O cara, para se aprovar, precisa de 293 pontos na produção dele. E aí ele é aprovado com 2.400 e não sei quantos pontos. Você entende a disparidade disso? Então, essa métrica, ela é mencionada, mas o que eu quero dizer para vocês aqui, que o que não é mencionado, e que tem que ser resgatado e sempre lembrado, é o que essa métrica desenvolve em resposta de produção de conhecimento, de bem-estar, de saúde, de formação acadêmica para os professores. Isso que eu estou vendo aqui, com raras exceções, os que estão aqui dentro, e isso aqui tem um peso muito grande para a educação física mineira, brasileira, mundial, e para as pessoas desse estado, desse país inteiro. Isso daqui não é mensurado nesse momento. E aqui só tem filho e irmão. Entendeu? Então, eu acho que um momento desse não é um momento de medir o que ele fez. Porque o que ele fez está muito longe disso tudo daqui. Vocês são o instituto que ele apresentou. Cada um de vocês tem uma inserção na vida dele, que foi produzida por ele, e essa inserção se multiplica em milhares de vidas de outras pessoas. E isso não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Sabe como é que eu não penso? É a rede do bem. É a rede do amor. É a rede da competência. É a rede do trabalho. E é a rede da amizade. Então, assim, eu acho que nesse momento eu normalmente falo muito, o Mauro Couto disse aqui, pô, professor, você fala muito isso aqui. Eu hoje não vou falar muito, porque o memorial, a apresentação do memorial aqui, ele já levou 50 minutos fazendo a apresentação do memorial. Eu acho que todos vivenciaram as diferentes fases desse memorial. E o que eu tenho aqui é só deixar como minhas últimas palavras o professor Jefferson Viana, dentro da sua justicidade, da sua forma matuta de ser, da sua forma amiga de ser, deixa para todos nós, inclusive para mim, que muito aprendi com ele em muitos momentos da minha vida e vice-versa, deixa para todos nós um bom exemplo. E que esse bom exemplo seja percebido por todos. Então, professor Jefferson, só tem uma questão para encerrar no próximo, é que assim, como todos nós aqui na nossa vida, quando a gente passa 30 anos dentro de uma universidade, no meu caso foram 40 anos dentro de uma universidade, a gente faz um monte de coisa diferente, né? O fato de dizer, gestão, mas gestão que ela coordenou isso, aquilo, não sei o que, foi chefe disso, né? Deu aula, mas você orientou isso, aquilo, nessa área de conhecimento. O que você mais gostou de fazer? O que você mais gosta de fazer? Você tem que escolher só uma. Eu gosto de dar aula. Não. O que eu mais gostei de fazer na minha vida foi acompanhar o meu atleta na maratona na hora de ganhar o prêmio, que eu dividi o prêmio em dinheiro dele. Ou foi eu ter dado, eu entrar em sala de aula e dar aula para o meu aluno de mestrado, eu sentar e orientar o meu aluno.
tudo que você já fez, em todas as áreas que assim, a gente vê que em todos os segmentos você andou, e andou dentro de cada segmento em várias direções, e andou muitíssimo bem, e deixou um legado muito grande. De tudo que você me diria, Jefferson, eu gosto mais disso. Aula prática ou aula teórica? É chegar da aula. É por isso que você chega à carteira de professor. Você chega no máximo da titulação do professor. Porque, na verdade, o que nos une aqui é o amor por ensinar, é transformar a vida das pessoas. Parabéns, professor Jefferson, encerro minha fala. Muito obrigado. Bom, dando sequência aqui, gostaria de chamar o professor João Carlos Borges Marins. Bem, inicialmente, bom dia a todos. Bom dia. Essa é famosa. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, de estar aqui nesse momento de coroação numa carreira profissional, tanto do professor Jefferson, mais tarde do professor Marcel, que é realmente algo assim que deixa a gente muito feliz de poder receber esse convite. Então, agradeço aqui ao Maurício, que está considerando essa vaga, de poder estar dividindo essa banca especialmente o professor Jefferson, que foi meu professor de graduação na UFRJ lá em 1982. Esquece. Bem, professor. Bem cartolina. Aos né? Então era uma questão da bola. A professora eu não conheci, não passei a conhecer, obrigado. E então estar aqui já pela segunda ou terceira vez, esse momento é algo assim extremamente especial. Tá? Quando a trajetória do professor Jefferson, ela de certa maneira, ela tem muita semelhança com a minha própria trajetória lá na UFV, onde eu entrei lá na UFV também como auxiliar em 1991, finalzinho de 91, ali dezembro de 91, janeiro de 92, e você entra aqui um pouquinho depois, né? Então, praticamente nós traçamos o mesmo tipo de trajetória, e aí quando você colocou o segundo slide, né, do ATR, eu me vi totalmente contemplado, exatamente quase ali nos mesmos períodos, né? Então isso, de certa maneira, me deixou assim também muito feliz, né? Eu vou só fazer aqui uma pequena análise, né? Tirando a linha do tempo, mas o que se espera de um professor quando ele chega nesse momento de coroamento, né? Então, a universidade ela tem os 4 eixos centrais, que é ensino, pesquisa, extensão e administração. Então, quando a gente pega e observa, né, essa ação multidimensional, o professor ele tem que ser atlético, hiper atlético, né, para poder estar navegando nesses 4 eixos principais. Né? Então, especificamente, quando a gente analisa o ensino, toda a sua trajetória aqui, você trabalhou em diversas disciplinas na graduação, depois no curso de especialização, depois veio a pós-graduação estrito sensu, no mestrado, doutorado, e você sempre com a trajetória constante, evoluindo no conteúdo, né? Então, quando você falou lá da transparência escrita à mão, eu me lembro também como é que eu fazia, né? E aí toda a tecnologia que a nossa geração foi imposta, vocês conseguem imaginar, o mais jovem, o que é dar aula, fazer uma transparência escrita à mão, né? Ter que capuchar na letra para o aluno poder entender, e hoje com todos esses recursos tecnológicos, né? E ainda mais desafiado com a pandemia, que nós tivemos que reprocessar todo esse processo de ensino, né? Então a nossa geração ela foi muito desafiada nisso. Então, você sempre trazendo coisas inovadoras para os alunos e tendo esse viés de disseminação do conhecimento, né,
para que as pessoas, ensinando os caminhos, né, para as pessoas poderem fazer suas trajetórias profissionais. E isso você fez quantitativamente, né, e qualitativamente de maneira assim, totalmente de uma excelência máxima. Quando nós vamos para a pesquisa, né, você tem aquela primeira etapa do seu ciclo de vida, que também compreendeu o meu tipo de ciclo de vida, porque o fato de não ter um curso de pós-graduação é uma maneira de pensar completamente diferente que é hoje, mas ao longo dessa tua trajetória você foi impelido a ir e você também teve esse estilo de ir para a pesquisa, e hoje você tem ali uma série de publicações em níveis internacionais de referência, especialmente no treinamento de força, no treinamento, né? Alguma coisa também em outras, mas com uma representação não somente que engrandece a área de educação física, como o Jefferson falou, em Minas Gerais, que hoje você é uma referência, tá? Em nível Brasil, e hoje também a gente pode falar em nível internacional, em função das publicações em A1, A2, que você tem especialmente na área de força. Sendo uma referência, né, dentro do Brasil, quando a gente fala assim, treinamento de força, ela tem o professor Simão, tem o professor Jefferson, e aí tem outros que a gente poderia elencar aí, talvez uns 5 a 10 professores, que são referências nacionais e mundiais de treinamento de força no Brasil. O professor Jefferson também dá um nível de excelência nesse sentido. Então, a sua cota de contribuição na pesquisa, na formação de vários alunos, mestrado, doutorado, que hoje são professores de FED, hoje são professores de universidades públicas, de universidades privadas, ou seja, você foi um semeador de talentos, e muitos deles estão aqui, né? Que foram evoluindo pela própria capacidade aí deles, mas você deu o status, você deu a oportunidade para essas pessoas poderem estar ali. Dentro da extensão, nem se fala, você permeou aí no mundo do atletismo, no mundo das lutas, né, nos trabalhos de extensão, enfim, uma série de promoção de eventos científicos, participação de eventos científicos. Então, o que a gente pode esperar de um professor atuando na área de extensão, você também foi de excelência máxima. E entramos no último eixo, que é a parte administrativa. Então você começa desde lá, você é o vice-chefe, né? E hoje você está coordenando a Faculdade de Educação Física, uma das maiores cursos de Educação Física de Minas Gerais, e pela qualificação que nós temos também, a gente pode considerar o Brasil. E isso é uma responsabilidade muito grande. Você pega a FAEFIT, né, num período de muita turbulência em relação a toda aquela dinâmica de obras que aconteceram no período pré-Olimpíada e durante a Olimpíada, algumas obras já serão terminadas, outras em andamento, e hoje isso tudo é uma realidade. Então isso tem muito dedo do administrador, tem muito dedo da política interna e externa. Você falou aqui 3 ou 4 vezes de emendas parlamentares, né? Então essa maneira, né, de gerenciar e permear a parte política fora, né, da FAEFIT, trazendo benefícios coletivos, né? Então isso também é algo assim, extremamente positivo, extremamente louvável. E para não deixar em branco, eu vou te fazer 2 perguntas, tá? Para depois fazer o meu fechamento aqui. O Jefferson perguntou o que você mais gosta de fazer. Eu concordo contigo. O que eu mais gosto de fazer é estar aqui dando aula. De tudo. O que eu mais gosto de fazer. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual é a sua principal contribuição que você deu ao longo de todos esses anos aqui para a sua filha, para a FAEFIT? Aquela que tem o seu dedo, aquele seu polegar, assim, aqui. É do Jefferson. Está ali. Ao longo de todos esses anos. Qual é a sua principal? Acho que é a especialização terapêutica estática. A primeira especialização que ela tem mudou do nome. Logo que eu entrei, eu já tinha cabeça na pós-graduação da especialização, na formação dos alunos, para manter o ciclo de atividade, de trabalho, ou o campo de trabalho, etc. Logo de cara eu ofereci, vamos criar uma especialização dentro da FAEFIT. Como era a promoção da saúde, qualidade de vida, foi o primeiro curso aqui, depois a professora
Maria Elisa também criou um paralelo, né, sala escolar, lazer, e depois eu busquei esse treinamento esportivo. Que era, eu gostava, terminei o mestrado, tem que ter uma especialização. Talvez a nova contribuição seja no sentido da especialização. Considerando que você não vai aposentar amanhã, então, próxima pergunta. O que você deixou de fazer em toda essa trajetória que você ainda tem motivação de ir buscar à frente? O principal é concluir o trabalho dos meus antecessores. O professor Maurício, o professor Renato, conseguiu coisas fantásticas para cá, as obras que foram construídas aqui, que ainda faltam ser inauguradas. Então falta esse fechamento nós inauguramos o ginásio praticamente. Nós estávamos quase para inaugurar, nós tivemos tantas propostas de eventos para cá, estava animadíssimo. Eram grandes eventos, tinha que ser combinado com a inauguração desse complexo nosso. Já está, não está inaugurado, já está envelhecendo, infelizmente, a dificuldade de manutenção. Mas eu acho assim, eu gostaria muito de inaugurar com a presença dos meus antecessores, foi o que deram start para tudo isso. Nesse momento, eu acho que esse está faltando. Sairia daqui muito magoado, assim, muito decepcionado de não poder concluir esse trabalho aí de tantos braços de pessoas. Ok, então eu encerro aqui da seguinte maneira, né? Como nessa trajetória para chegar nesse momento do professor titular, você tem uma excelência como professor, mais do que comprovado em todas as partes documentais, uma excelência para mais do que altíssimo nível como pesquisador, investigador, como servidor público federal e ser servidor ao público. E você, ao longo de toda essa trajetória, você é um servidor exemplar. Então, meus parabéns. E mais do que qualquer outra pessoa, você é merecedor desse tipo de professor. Meus parabéns. Cabe a mim fazer perguntas. O João me roubou. Eu sabia que alguém ia me roubar. A pergunta era qual que é a sua marca principal? Eu ia fazer uma antes dessa. Não mais que eu falo, não. Era a primeira aula minha na faculdade de filosofia. A primeira aula com aluno de graduação foi Eu sempre conto isso, muito orgulho, isso marca a primeira aula. E uma das coisas também que eu nunca me arrependi de nada, mas eu fui muito humilde quando ele falou assim comigo, poxa, você foi bem na disciplina do atletismo, faz a monitoria da época, né? E eu falei, mas eu achei comigo mesmo que eu não teria muito que contribuir para os alunos, né? Eu falei, poxa, porque você monitor. E eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito. Com certeza eu teria aprendido ainda mais, teria convivido ainda mais com o Jefferson. Então, isso, só contando essa história aqui, de muitas outras que a gente tem juntos, né? Eu não vou me alongar nisso não. Mas eu queria, acho que a pergunta para fechar essa do João Pedro, mas aí eu não vou deixar de fazer uma outra não, mas eu vou te fazer no sentido assim, com muita tranquilidade, né? Alguma coisa que você faria diferente, ou alguma coisa que você deixaria de fazer? Eu confesso que se me fizesse essa pergunta, eu fiquei preparado para essa na minha nota titular, eu diria o seguinte, que talvez eu trabalhasse um pouco menos. Acho que eu trabalhei, não me arrependo de trabalhar tanto, mas ficou aquela sensação. Mas passa na sua cabeça alguma coisa que você poderia fazer diferente, que você não fez, ou que faria diferente, no seu processo todo essa apresentação que a gente é muito legal para quem faz, né?
muito emotiva mesmo, porque você começa a relembrar de todo o processo, né? E você foi muito feliz quando você falou, eu dividi no ciclo, pô, que é feito. Eu tinha dividido em ciclos olímpicos, né? Casava certinho, até o adiamento de prova me ajudou, o meu foi 2021. Então, assim, só dentro do meu processo dentro da universidade, acho que eu não mudaria muito não, talvez antes da entrada. Porque assim que eu saí, eu formei, eu fui fazer especialização na Gama Filho. E a Gama Filho estava lançando o mestrado. Eu fui convidado a ingressar no mestrado. Mas como eu estava com foco muito aqui fora em academia, na parte de musculação e tal, como treinador, eu achei que o mestrado não seria importante eu fazer, porque eu não me via dentro da universidade. Eu estava com 21 para 22 anos, não me via na universidade. Então, se eu tivesse pensado diferente, mas eu acho que minha cabeça não era para isso, né, eu já teria participado do processo seletivo aqui, já como mestre, eu anteciparia isso. Hoje eu já estaria como titular há bastante tempo. Há bastante tempo. Então, talvez antes, acho que o meu arrependimento é não ter feito antes, mas eu entendo o momento que eu estava também, que minha cabeça não era para isso, eu pensava nisso. Eu fui pensar na universidade já aos 30 anos, né, quando meu pai falou que ia aposentar e tal. Eu via tanto sofrimento, eu achava que ele sofria muito. Eu ia embora lá para o Ceará, trabalhar. E assim, eu acompanhava ele nas aulas e tal, né, eu achava que será que eu conseguia, né, trabalhar na universidade, ser professor. Mesmo que eu gostava da aula, mas eu estava numa outra área de treinamento, acompanhando atleta em viagem, competição, aquilo para mim era o máximo. Mas de uma hora para outra também eu pisei no freio daquilo, mudei de mundo. O meu arrependimento foi antes da entrada na universidade, mas depois da minha carreira eu mudaria praticamente nada. Eu vou proceder à leitura das duas atas aqui. Primeiro, a ata de avaliação de defesa memorial, promoção para a classe E, denominação de professor titular da carreira de magistério superior. Ata da avaliação de defesa memorial do professor Jefferson Macedo Viana, com vista da sua promoção à classe E, com denominação de professor titular da carreira de magistério superior na Universidade Federal de Juiz de Fora. Cumprindo o que determina a Resolução 005/2014 do Conselho Superior da UFJF, no seu artigo 18, como exigência para a promoção à classe de professor titular aos 18 dias de novembro de 2022, às 10 horas, realizou-se na sala de multimeios da FAIFID a defesa de memorial do professor Jefferson Macedo Viana, na presença de membros da Comissão Especial de Avaliação nomeada pelo Conselho de Unidade da Faculdade de Educação Física e Desportos em 20 de setembro de 2022. O professor Dr. Maurício Gataz Barafilho, presidente da Comissão Especial de Avaliação, abriu a sessão e deu início à avaliação de defesa do memorial. Passou a palavra ao professor Jefferson Macedo Viana para a sua exposição oral. Após a exposição oral, passou-se a fase de arguição do memorial. Definiu-se a seguinte ordem para a arguição: professor Dr. Adailton Eustáquio Magalhães, professor Dr. Jefferson da Silva Novaes, professor Dr. João Carlos Bozo Marins e professor Dr. Maurício Gataz Barafilho. Cada membro da Comissão Especial de Avaliação dispõe de até 30 minutos para arguir o candidato, apresentando suas considerações e questionamentos sobre o memorial, cabendo ao candidato tempo igual para responder as questões que lhe foram formuladas. Após o término da arguição, a Comissão de Avaliação reuniu-se para o julgamento e emissão do conceito e parecer consubstanciado em anexo. A Comissão Especial emitiu o resultado final de aprovado. Nada mais havendo a tratar, eu, Maurício Gataz Barafilho, presidente da Comissão Especial de Avaliação, lavrei a presente ata, que depois lhe aprovada pelos demais membros da banca, foi assinada. Aí vamos à principal. Ata do resultado final do processo de avaliação para a promoção à classe E, com denominação de professor titular da carreira de magistério superior. Ata cumprido o que determina a Resolução 005/2014 do Conselho Superior da UFJF, seus artigos 22, 23 e 24, aos 5 de agosto, reuniu-se a Comissão Especial de Avaliação para o julgamento 2022, do processo de avaliação do professor Dr. Jefferson Viana, com vistas à promoção de classe E, com denominação de professor titular da carreira de magistério superior na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tendo
o professor doutor Jefferson Viana, alcançada a aprovação na avaliação da defesa memorial e 10 pontos, total de 10, nota máxima, na média final da avaliação de desempenho, a Comissão Especial de Avaliação considerou o professor Jefferson Macedo Viana aprovado na promoção à classe E, com denominação de professor titular da carreira do Magistério Superior na Universidade Federal de Juiz de Fora. Nada mais havendo a tratar, eu, Maurício Cartaz Para Filho, presidente da Comissão Especial de Avaliação, proclamei o resultado final do processo de avaliação e lavrei a presente ata, que depois de lida aprovada pelos demais membros, foi assinada por mim. Juiz de Fora, 18 de novembro de 2022. Só duas palavras, professor. Muito obrigado. A UFJF agradece todos esses anos de dedicação em todos os setores de empenho. Eu tive a honra aí de poder ser teu aluno, de poder ser teu colega, né? E profissão de universidade anos depois. E a gente só tem a agradecer nesse momento que é cedo. Então, por isso, eu te parabenizo e te passo a palavra, caso você queira referir algumas palavras. Bom, não tem muito o que falar. O momento é de agradecer. Acho que o importante é isso. Se de alguma maneira eu tentei o máximo desempenhar todas as tarefas envolvidas, sempre tentando colaborar com a faculdade, por outro lado, isso só funcionou porque eu tive apoio dos colegas, tive bons alunos, né, entendendo a nossa proposta, a condição de trabalho, como eu disse, se tornaram também grandes amigos. Então tudo isso só funciona, essa engrenagem só funciona quando existe ali um mecanismo de cumplicidade pura. Né? Você se oferece, mas também recebe. Essa troca de a universidade ela me deu tudo, né? Inclusive minha família. Esse é a parte da faculdade, ex-aluno aqui. Então, eu só quero agradecer ao FJF, a Casa Ciência Física, os meus amigos, colegas que estão aqui, das excelências que a gente apontou, as palavras carinhosas, o relato. Muito obrigado.